Olá, bom dia. Eu quero agradecer aqui a Deus por nós estar aqui reunidos nessa manhã abençoada para contar um pouco da minha história. E quero agradecer a todos os inscritos do canal, passando para você que que abriu esse canal. Como ela me perguntou como eu sou do estado de Pernambuco, contar algumas histórias de Pernambuco. E passando aqui eu vi esse rio, bastante água. Eu lembrei de uma que ela disse que... E lembrei de Pernambuco quando eu era pequeno. Lá era difícil, não tinha água, era muito Não, seco. mas antes dele começar a contar a história dele, eu vou perguntar por que ele tem a cabeça pelada e redonda desse jeito. É chato também. Não, minha cabeça é chata, eu vou falar para a senhora por quê. Porque quando eu era pequeno em Pernambuco, o meu sonho era ir para São Paulo. E eu pequenininho, barrigudo, aí eu dizia, mãe, quando eu crescer eu vou para São Paulo. Aí ela batia na minha cabeça, meu filho, que Deus é de abençoado, meu filho não quer ter nada. Aí achatou minha cabeça, mas ela dizia assim, não quer ter nada, é acontecer alguma coisa ruim comigo. Aí vocês sabem que palavra de mãe tem poder, né? Cresci, tô esse homem já velho, e não tenho uma vida financeira muito equilibrada, mas também não tô tão ruim das pernas. Mas era para mim ter mais, mas ela dizia que não quer ter nada, então deixa, mas estou lutando e Deus vai abençoar. Sim, voltando no assunto. Agora mostra bem que esse rio aqui, ó, para ele contar a história melhor, a gente vê como é que fica legal aqui, ó. Aí lá... Pra ele lembrar das águas de lá. Não, lá não tinha água não, lá em Pernambuco não tinha água. Olha aqui, ó. Lá era seco. Para nós beber água, Nara, contar para a senhora a história. Lá da região de Serra Talhada, Pernambuco, há 30 anos atrás eu estava lá para nós beber água, nós tínhamos que andar uns 10 quilômetros para pegar água com aquelas cabaças. Quem é do Nordeste sabe, umas ancoretas, que é umas que põem, feita de pneu, põem jumentos numa cangaia para ir buscar água. E lá era muito difícil a água lá na época. Lá na época a água era muito difícil. E aí, dona Aura? E lá na época era muito difícil a água. E aí quando a gente chegava lá, dona Aura? Quando a gente chegava lá, em Pernambuco, era difícil a água. Aí eu tô lembrando aqui, a senhora me fez uma pergunta, aí que me faz lembrar um acontecimento que aconteceu na região de Serra Talhada. Tinha um padre muito avançado em idade e o padre ia celebrar a missa numa região em 15 dias. Em 15 dias esse padre ia celebrar a missa lá. Aí o assunto aí na época... O padre ele... padre com sede. O padre com sede. Aí esse padre com sede, muita sede. E não tinha água na região, água potável. Aí ele foi e parou num local para beber água, né? Mas não tinha, chegou lá num açude, chama lá barragem. Ele parou numa barragem e tinha secado a água. Aí ele lá, meio ruim, ele morreu de sede. Não tem condição. Aí ele morreu de sede, aí nisso ficou conhecida a estrada do padre. Aí nisso o padre direto disse que à noite aparecia para o pessoal que passava de pé na região. Pedindo água. Ou trabalhador, aparecia um homem de branco pedindo água, mas era o padre. Aí quem não sabia da história conversava com ele e tal, e conversava sem saber do que se tratava. Mas quem já sabia da história, sabia que era o padre que tinha morrido. Aí nisso tinha um fazendeiro, essa terra era uma terra muito boa. Era muito boa essa terra. Aí um fazendeiro queria plantar lá. Aí ele foi e contratou uns homens para roçar lá o mato e plantar. E aí, Mauro, só que ninguém queria ir trabalhar lá, porque tinha medo do padre. Da visagem. Aí ele reuniu uns 30 homens para ir trabalhar. A diária de serviço, se fosse R$100, ele pagou 300. Ninguém quis? Não, os caras resolveram ir. A diária a 300, né? Só que juntou uns 20, 30 homens e foram. Chegaram lá, aí os caras, mas você tem que levar cachaça. Ele comprou e os homens foram trabalhar. Aí quando chegaram lá e fizeram o acampamento, os caras iam roçando aqui o mato, roçando. E aí o acampamento ia aproximando deles. Aí uns 3 dias beberam uma pinga. E nada do padre aparecer. Aí depois de uns 3 dias, eles foram quinta, sexta. Aí no sábado trabalharam até meio-dia.
Aí quando eles estavam lá trabalhando, beberam as cachaças, aí falaram, aparece, padre, que eu quero te dar uma facãozada, já tudo cheio de cachaça. A outra, aparece, padre, que eu te dou uma facada, outra te dou um tiro, outra te dou um chute. Aí ali um foi e levantou para ir mijar. Um foi mijar, quando ele afastou para dentro da estrada para mijar. Quando ele olhou para trás, o padre bateu nas costas dele. O amigo me deu uma água. Aí quando ele olhou, ele começou a se tremer e falou, ai meu Deus. Aí chegou nos outros lá. Aí falou, olha, gente, pelo amor de Deus. Olha o padre. Aí o povo, padre, deixa ele aparecer para me matar ele. Eu corto ele. Aí de repente, quando olharam que viram que era o padre. Só que esse padre não era o que tinha morrido, a visagem do que tinha morrido. Era um padre vivo que ia celebrar a missa nesse mesmo local e resolveu pedir água lá. Aí eles correram, um foi desmaiou e olhou, ai seu padre não me mata não, seu padre beba água. E aí eles correram ao padre, não moço, eu sei dessa história, só que eu vou celebrar a missa, e o povo, esse padre morreu, mas não sou eu não. E aí pessoal, aí esse padre foi e disse, não moço, eu não sou, e os outros nessas alturas, o padre estava conversando com um que estava desmaiado, deitado no chão. Que não deu conta de correr, que desmaiou, e os outros correram. Corajoso, aí, né? não, corajoso não, ele que não aguentou correr, as pernas dele bêbado, né? e enfraqueceu, e ele ficou lá. De tanto medo, ele não aguentou correr. Aí o padre, não moço, eu não sou o que morreu não. Que aqui tem a história mesmo desse padre que morreu, mas eu vou celebrar a missa lá. Eu só estou com sede também, aconteceu de eu parar para beber água aqui com vocês. E aí ele, não, seu padre, aí foram contar a história. E essa história é muito conhecida ali no estado de Pernambuco, na região de Serra Talhada. Muita gente conta essa história aí, viu? E foi um fato verídico, verdadeiro. Não tem um ser humano que já morreu que tem coragem de discordar de mim. Algum ser humano que já morreu, duvido eles desmentir eu. Agora escuta uma dessa, os vivos... Os vivos eu não vou dizer nada não, mas os seres humanos que já morreu, não tem um que tem coragem de vir dizer para mim que é mentira. Que a senhora, eu sou de Pernambuco, mas não minto não, viu, dona? Tudo que eu falo é verdade. Viu, inscritos do canal, passando para você. Sim, eu quero mandar um abraço aqui que ela me falou, que ela lembra de todos os inscritos. Tem um aqui que ela me lembrou o nome dele, como é que chama ele? Fausto Guimarães. Fausto Guimarães. Seu Fausto, é nóis, viu? É nóis, ó. Ele deu um close. Sucesso, viu? O meu genro. Se cuide, fique com Deus. Até a próxima. Cuidado, ó.